Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com Lorenzo de Laini, italiano lá de Verona. Seja bem-vindo ao programa Impressões. Obrigado, Eurico. Com muita alegria estou aqui. Muito bem, italiano está há quanto tempo aqui em João Pessoa? Faz 29 anos que cheguei em João Pessoa e agora, pois, casei com paraibana, então me sinto paraibano de adoção. Aqui você iniciou um trabalho na área infantil, não é isso mesmo? Eu queria que você falasse sobre essa missão aqui. Primeiro dizer que ele é religioso, né? Foi padre, né? E por opção, né, dedicou-se mais à questão social. Certo. Eu vim no Brasil em 1988 com a Pia Sociedade de Padre Nicola Mazza, que tem uma atuação sobretudo na paróquia da Conceição, Liberador Oroja, Alto do Mateus, Ilha do Bispo. E aí atuei bastante, sobretudo com a juventude, poi com o setor juventude da Arquidiocese da Paraíba, com Dom José Maria Pires, com Dom Marcelo Cavalheira, a gente trabalhou muito junto na coordenação diocesana, mas sempre a minha opção foi mais com juventude, com as crianças e adolescentes, sobretudo os mais excluídos, em vulnerabilidade social, porque também o carisma da congregação era justamente o trabalho com juventude, mas não assistencialista ou só caritativo, mas de empoderamento, de desenvolvimento o mais possível dos dons de cada um para ser a serviço da igreja, da sociedade, então ajudar os jovens sem oportunidades a poder se desenvolver o mais possível, crescer na vida, mas não para só se enriquecer ou encontrar um espaço pessoal, mas para se colocar realmente a serviço como instrumento do reino de Deus, serviço dos outros, excluídos, pobres, jovens, na igreja e na sociedade. Então, um pouco, meu trabalho foi muito nesta linha de juventude, de criança, adolescente, sempre aqui na diocese, pelos primeiros anos. Depois, ali foi uma reflexão pessoal, uma decisão de casar, então pedi a dispensa ao Vaticano, ao Papa, e depois casei 13 anos atrás. Fui Dom Fragoso, inclusive bispo que era do Ceará, mas a pessoense que me acompanhou, que celebrou o casamento com a gente. E de lá para cá eu comecei a atuar mais, trabalhei no Pio X, um período na formação religiosa dos maristas, mas depois na escola de meninos e meninas de rua, que era da prefeitura, que o professor Neroaldo tinha implantado aqui na Paraíba. E depois, a partir desta escola, que era uma escolarização diferente, com uma pedagogia social de rua para crianças e adolescentes em situação de rua, porém a gente percebeu que uma escolarização diferente não era suficiente para enfrentar a problemática complexa da vivência de rua. Então, a Unicef, que apoiava através do escritório de Recife todo o nosso trabalho, começou a ajudar a gente a refletir de criar uma rede, não mais só um trabalho voltado para a educação diferenciada com criança e adolescente, mas um trabalho mais amplo de retaguarda, então uma rede que assumisse vários atores do sistema de garantia de direitos para um enfrentamento intersetorial mais amplo às problemáticas não só da criança em situação de rua, mas também a prevenção na situação de vulnerabilidade social, de risco social de criança e adolescente. Então, a partir de 2003, praticamente quando foi fundada a Remar, eu antes estava mais na parte de assessoria política da escola. Comecei junto com a minha colega Conceição, que era da Secretaria de Ação Social aqui do município, a articular mais esse trabalho em rede com entidades da sociedade civil e do poder público nesta tentativa de um trabalho mais em rede. Então, faz praticamente 14 anos que a gente está nesta caminhada de trabalho em rede na luta da defesa do direito da criança e adolescente. Me permita, antes da gente continuar falando sobre a questão da rede Margarida, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua vida lá na Itália. Como é que veio essa ideia de vir da Itália para cá? Na Caritas italiana, que é uma dimensão da caridade da Igreja Católica, da minha cidade de Verona, eu coordenava um pouco todos os grupos que trabalhavam com excluído, marginalizado. Então tinha portadores de deficiência, quem trabalhava com dependentes químicos, quem trabalhava com criança e adolescente em situação de rua, ou de acolhimento institucional, ou de família acolhedora, que a gente lutou muito também para criar a lei da família acolhedora, acolhimento familiar alternativo institucional, que é outra questão aberta no Brasil. Então,
toda a experiência que eu adquiri foi para uma opção pelos pobres, inclusive a minha família é de classe média alta, eu tinha uma certa posição, e para mim, porém, foi realmente uma questão de opção de fé. O Evangelho nos chama realmente a estar ao lado dos pobres, o seguimento de Jesus chama realmente a tomar posição para tudo o que fizeram a este pequenino a mim que fizeram. Jesus se identifica com o mais excluído, o mais pobre, então para mim foi esta uma opção, e lá na Itália tentei trabalhar desta forma. Em 84, quando era seminarista, me deram a oportunidade de conhecer a missão da nossa congregação aqui em João Pessoa. Eu fiquei aqui 2 meses nas férias do estudo do seminário e me apaixonei pelo Brasil, sinceramente. Bem, eu já, na paróquia minha, tinha padres que eram missionários em Teresina, lá no Piauí, então o Brasil já tinha. Dom Helder Câmara era um pouco um mito para a gente, de um estilo de igreja diferente. Paulo Freire, de uma pedagogia alternativa, a gente já tinha toda esta sensibilidade. Sou da geração do 68, então tinha muito esta questão de transformação social, de mudança. Então tudo isso com certeza influenciou. Mas quando vim para cá, o que me impressionou, eu ainda lembro no beira da linha, lá na linha do trem do Alto do Mateus, a gente ia com os pescadores lá tentando criar cooperativa, Dom José Maria Pires apoiando, e a gente tinha, eu ficava brincando com as crianças, eu olhava estas crianças paupérrimas, porque passando fome, magra, mas com uns olhos vivos, uma inteligência, um potencial de que coisa, que desperdício. Esse trabalho, o senhor citou aí vários personagens aí, lembra também a questão da teologia da libertação certo, com Leonardo certo. Boff. Certo. Não, eu sempre me identifiquei com esta linha de pensamento, de reflexão, mas não é só uma questão da teologia, a teologia dá uma visão, mas só de uma prática da libertação. Então, justamente, você vê, porque até a visão internacional, os países do chamado primeiro mundo e terceiro mundo, quanta dependência e exploração. Aqui a gente vê a influência do Portugal, da Espanha, na América Latina, a exploração dos negros, dos índios, matança, são coisas. Inclusive, às vezes, quando eu estudava direito humano, interessante, o pessoal falava de Hitler, do nazismo, com o maior genocídio. Eu digo, mas os índios da América Latina do Brasil é muito mais que Hitler. Então, só que às vezes a gente se esconde, tem uma visão até de leitura histórica eurocêntrica. E tudo isso, eu digo, a gente tem uma dívida social grande com o país de terceiro mundo. Então, para mim, a ideia de dizer o que eu posso fazer para fazer a minha parte, para ajudar realmente a quem ficou mais oprimido, excluído, para ter uma condição diferente. Então, para mim, a teologia da libertação fala justamente disso, o empoderamento dos pobres, não é um assistencialismo, não é, mas é justamente ajudar os pobres a ser protagonistas da própria vida, ao empoderamento, não é, muitas vezes, Deus quer, se Deus quiser, mas Deus quer o bem, quer justiça para todo mundo. Ele criou o mundo, o céu, a terra para todos. É o pecado humano, a injustiça humana que cria desigualdade. E o Brasil é o 5º país mais desigual do mundo. Então, estas coisas gritam para mim. Então, esta questão de dizer, o que a gente pode fazer realmente para levar a sério o reino de Deus? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o restante vem. Então, vamos atrás. Vamos lutar para que realmente todo mundo tenha dignidade humana, seus direitos garantidos, as condições, para que estamos aqui por isso, eu acho, a humanidade. Então, tudo isso, claro que na minha vida tive um peso grande nas opções de vida, mas a teologia da libertação ajudou muito nesta visão. É uma fé com obras. É claro, com certeza. E eu defendo muito a espiritualidade, a questão, para mim, a dimensão da intimidade com Deus, da oração, a leitura orante da palavra, para mim é um alimento diário fundamental, ainda mais trabalhando numa realidade tão desafiadora como é aquela das crianças e adolescentes excluídas, vulnerabilidade. Se você não tem uma motivação profunda, forte, todo mundo vai desanimar, desistir, adoecer, porque hoje, ainda mais com a conjuntura política, a gente vê corrupções, injustiças terríveis, violência estrutural, você ficaria. Mas Deus nos chama a fazer a nossa parte e acreditar que o resto, o pequeno resto, é que vai, muitas vezes, levar à frente o reino. A dimensão profética da igreja, realmente, é daquele que consegue denunciar o que não é segundo o plano de Deus, é realmente anunciar através das obras, porque Jesus antes fez, depois anunciou o evangelho, mas previamente atuou na linha da justiça, da misericórdia, da atenção aos mais excluídos, mais pobres. Então,
realmente eu acho que somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, apesar da conjuntura. Quanto mais, inclusive, dimensão profética na história da salvação, na Bíblia, é mais forte nos períodos de maior crise. Aí que profetas aparecem. Então, somos chamados a profetas. Todos no batismo somos profeta, sacerdote e rei. Então, todos somos chamados a ser profetas na nossa dimensão. Tem alguns que são mais radicais, mas nós somos chamados a fazer a nossa parte. Um pouquinho tudo isso é a motivação, a força que me leva a continuar, a não desistir, a perseverar firmemente na coisa. Quem perseverar até a fim será saúde, a palavra de Deus. Muito bem. Nós vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar essa conversa falando sobre a Remar, que é a rede Margarida. Vamos saber como é que ela funciona aqui em João Pessoa, o trabalho com crianças. A gente volta daqui a pouquinho.